Olá, eu sou o Duda Teixeira e esse é o 15º episódio do podcast Latitude. Todo sábado, às 18h, nós estamos aqui conversando sobre acontecimentos do mundo e também comentando a diplomacia brasileira. Nesse episódio, a gente vai falar sobre uma polêmica lei de licença menstrual na Espanha, além de outros assuntos também que estão acontecendo na Espanha, e vamos falar também um pouquinho sobre liberalismo feminino. Para conversar comigo sobre esse assunto, tenho aqui do meu lado Rogério Ortega. Rogério, que trabalha no Antagonista e é também quem assina os artigos do Rui Goiaba na revista Cruzoé. Ortega, seja muito bem-vindo. Obrigado, Duda. Boa tarde ou boa noite, dependendo do que você acha que são 18 horas. Eu tenho dúvidas. Enfim, boa tarde ou boa noite, escolha. E aí, para falar sobre esses temas de hoje, a gente convidou a Anne Dias. A Anne, que é advogada, está lá em Curitiba e é do Lola Brasil. Anne, seja bem-vinda. Bem-vinda, Anne. Muito obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco das nossas ideias com vocês. Legal. Anne, você podia começar explicando... Bom, você é advogada, né? Formada aí pela Federal do Paraná, já trabalhou com a Indiara Barbosa, que é uma vereadora do Novo, e você é presidente do Lola. Você podia só explicar o que é o Lola pra gente, antes de começar os outros temas? Claro. O Lola é uma organização internacional de mulheres liberais. A sigla significa Ladies of Liberty Alliance, que é um termo em inglês. O Lola nasceu lá em 2009, justamente porque a gente percebeu, as mulheres que fundaram o Lola naquele período, a ausência das mulheres quando a gente está fora da bolha do feminismo marxista, quando a gente fala de políticas de liberdade econômica, as mulheres não estavam tão presentes. Até tem um dado de 2019 que mostra que naquele período as mulheres representavam só 11% do movimento liberal. E então nasceu esse núcleo nos Estados Unidos, que com o passar do tempo ele foi crescendo, expandindo. Hoje a gente está em mais de 30 países, a gente está em 15 estados brasileiros, e o nosso objetivo é justamente empoderar, capacitar, treinar mulheres na defesa da liberdade, para que elas concorram a eleições, para que elas participem de debates, cresçam politicamente, cresçam na vida profissional e defenda essa ala tão importante que é a liberdade econômica, liberdade individual e menos interferência do governo. Ótimo. Bom, então vou pedir aqui para o Ortega para explicar o que aconteceu na Espanha, e aí, Anne, queria que você comentasse. Exato. Para situar o leitor, eu vou ler trechos da notícia, como foi dada pelo site da Rádio França Internacional no dia 16 de fevereiro. O Parlamento Espanhol adotou, nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, a criação de uma licença menstrual para mulheres com menstruações dolorosas e incapacitantes, algo inédito na Europa. A criação da licença menstrual foi aprovada com 185 votos a favor, 154 contra, ou seja, parêntese meu, o Parlamento Espanhol pareceu bem dividido na questão, e 3 abstenções. Ela faz da Espanha o primeiro país na Europa e um dos poucos no mundo, junto, por exemplo, com o Japão, Indonésia e Zâmbia, a integrar essa medida na sua legislação. O objetivo para o governo de esquerda é quebrar um tabu, entre aspas. A ministra da Igualdade, Irene Montero, falou em dia histórico para os avanços feministas. Com essa lei, em caso de menstruações incapacitantes e dolorosas, ligadas, por exemplo, a patologias como endometriose, a baixa será reconhecida como uma situação especial de incapacidade temporária de trabalho. Então, eu queria saber de você, Anne, por que o Lola Brasil é contra essa medida, até onde eu sei? Por que ele é contra que as mulheres tenham direito à licença menstrual? Que impacto isso poderia ter no mercado de trabalho? E o que poderia ser feito alternativamente? Perfeito, exatamente. O Lola, como é uma organização de mulheres liberais, a gente entende que a maior aliada na defesa das mulheres e para as mulheres conseguirem alcançar mais espaço é justamente a liberdade econômica. E essa medida é completamente contrária à liberdade econômica. Então, em primeira mão, quando a gente lê a manchete ou a gente escuta esse tipo de notícia falando que foi um avanço para os movimentos feministas e um avanço para as mulheres no mercado de trabalho, parece ser algo positivo. Mas a gente tem que sempre observar o que uma política pública ela vai trazer de consequências além do que a gente consegue ver numa manchete.
E nesse caso, me parece muito simples. Esse tipo de legislação impede a mulher de adentrar no mercado de trabalho. Isso porque quem escolhe quem vai contratar é o empregador. Então, a gente está gerando um incentivo a menos, um incentivo a mais para ele deixar de contratar mulheres. Se a gente tem, então, um posto de trabalho que o empregador está em dúvida entre um homem e uma mulher, ele sabe que o homem ele vai ter um mês inteiro de produtividade. A mulher, não. A mulher ela vai ter pelo menos 3 dias por mês, agora com essa nova lei espanhola, para se ausentar do trabalho. Isso custa muito para o empregador. Então, é mais um motivo pelo qual ele vai querer contratar homens. Então, quando a gente vê as páginas comemorando, enfim, essa vitória do parlamento espanhol, a gente não está percebendo que as mulheres, nesse caso, elas estão sendo excluídas do mercado de trabalho, que esse tipo de intervenção em que o governo traz mais normas, deixa mais rígido, inclusive, essa questão trabalhista, isso vai fazer com que dificulte mais. Quem vai conseguir desfrutar desse cenário? Se a gente trouxer a realidade aqui para o Brasil, que foi também o que alguns dos influencers, pessoas famosas, falaram que isso deveria muito ser discutido e trazido para o parlamento brasileiro. Quem conseguiria, em tese, desfrutar disso seriam, com certeza, só as mulheres de classe média alta, isso quando ela já não saísse do patamar de CLT e, enfim, tivesse o seu próprio negócio, tivesse uma MEI para ser contratada via MEI. Quando a gente pega as mulheres mais pobres, é impossível elas conseguirem desfrutar desse benefício. Você acha que um mercadinho pequeno, ele vai liberar que a caixa de supermercado saia 3 dias por mês? Não vai. Ele vai demitir ela e vai contratar um homem no lugar. Então, é mais uma iniciativa que, se caso fosse aprovado no Brasil, olhando a nossa realidade, mas isso com certeza também reflete na realidade espanhola, vai prejudicar as mulheres em geral, mas principalmente as mulheres mais pobres, as mulheres que não têm a opção de fazer home office, que não têm, enfim, a opção de estar numa empresa que realmente se adeque a essa realidade e releve, porque a gente sabe que tudo tem um preço, né? Então, também um dos argumentos que trouxeram para essa lei é que o Estado, o governo, vai cobrir esses dias ausentados. Mas o empregador, ele não quer a cobertura de dias ausentados, ele quer os dias preenchidos com trabalho. Não é isso que ele procura. Se a mulher se ausentar, tudo bem, que o governo vai me ressarcir. Não é isso que ele procura, então ele vai continuar procurando homens, continuar procurando empregados que cumpram. E, em segundo lugar, quem que paga, né, por esses 3 dias? Quem que paga para os 3 dias que alguma mulher, como eu já mencionei, nos casos de classe média alta, que seriam as únicas que conseguiriam desfrutar? Quem paga é sempre os mais pobres, né? Não é o governo que paga. O dinheiro do governo sai de algum lugar. Então, é uma medida em que todo o resto da população sustenta o privilégio de algumas mulheres a sós de classe média alta. Por isso que o Lola Brasil é o contrário, porque a gente defende a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, mas através da livre iniciativa, principalmente. Você gostaria de citar outras iniciativas vigentes no Brasil que, no seu entender e no entender do Lula, afetam a empregabilidade das mulheres? Claro, uma bem interessante que eu estava pesquisando, inclusive, é a mesma, na verdade, quase uma redação parecida, que foi aprovada esse ano na Assembleia Legislativa do Ceará. Só que é uma lei que é vigente apenas para os servidores públicos do Ceará. Ou seja, lá, a partir da promulgação dessa lei estadual, as servidoras públicas vão poder se ausentar por 3 dias de trabalho. O primeiro ponto que eu quero ressaltar dessa lei que foi aprovada é que é uma lei inconstitucional, porque quem escreveu essa lei foi um deputado estadual, e uma lei que fale sobre o regime de trabalho dos servidores, ela tem que ser escrita pelo governador. Então, essa lei não deveria nem ter sido aprovada na Assembleia do Ceará. Mas, tirando esse ponto, um fato interessante quando a gente observa é que, diferente da lei da Espanha, diferente do que algumas páginas solicitaram ao parlamento para ser feito, é uma lei que só vale para o serviço público, o que mostra, mais uma vez, uma realidade completamente incoerente, ou seja, esse sistema de troca de serviço, de fato, do mercado depender do trabalho de uma pessoa, isso existe na iniciativa privada. O serviço público, o empregador não vai deixar de contratar por ser mulher ou homem, porque é um concurso público, mas quem vai pagar por isso são todos os brasileiros, todos os cidadãos agora do Ceará vão ter que sustentar essa medida, que ela não está compatível com a realidade da iniciativa privada. É só o serviço público que consegue sustentar, assim como ele já sustenta vários outros tipos de incoerência, assim como ele já traz um privilégio político para várias outras classes. Então, a gente vê que, na realidade Brasil, o que a gente consegue aprovar é uma medida via pública. Se a gente trouxesse isso para a CLT,
o estrago seria muito maior. A gente ia ver muito mais gente recorrendo à pejotização, que é um sistema que já vem acontecendo pela ineficácia da CLT, então mais pessoas sendo contratadas via MEI, enfim, mais mulheres, se continuassem na CLT, sendo demitidas, e por aí vai, né? Iniciativa privada. Agora, no serviço público, pode tudo, então tá tudo bem, então quanto menos é mais, e essa é uma incoerência. Um outro exemplo também que eu acho que é interessante de comentar foi no período da pandemia, em que, em dado momento, a situação não estava tão grave, os números não eram tão exorbitantes, as pessoas já estavam trabalhando presencialmente novamente, não estava naquela situação de lockdown geral, e aí o Congresso Nacional emitiu uma lei falando para que as grávidas fossem impedidas de trabalhar presencialmente em qualquer ambiente, não somente em ambientes insalubres. E o que aconteceu naquele período? Então, as grávidas não poderiam estar presencialmente, em trabalhos comuns mesmo, com vacina mesmo, com máscara mesmo, todos os protocolos da OMS, e elas foram demitidas, porque a gente estava num período de crise, um período em que as pessoas estavam muito desesperadas e precisavam colocar pessoas trabalhando. Então, as mulheres passaram a representar 65% das demissões naquele período. E logo em seguida, poucos meses depois, o Congresso voltou atrás e permitiu as grávidas a voltarem a trabalhar presencialmente, seguindo todos os protocolos da OMS. Mas é só mais um exemplo de como, quando o governo ele deseja interferir para, em tese, ajudar um grupo, ajudar uma minoria, ele sempre está prejudicando essa minoria, ele sempre está trazendo nuances que o mercado ele já lida muito melhor com isso e que o governo não consegue perceber situações do mercado. Então, mais uma vez, reforça a importância da gente valorizar a livre iniciativa. Bom, Anne, você citou aí algumas incoerências, e aí eu lembro que no Brasil já teve lei assim, de que para permitir que as mães, por exemplo, levassem os filhos ao médico. E aí um ponto que você tocou é que muitas vezes isso que aparece como uma coisa que é em nome da igualdade, isso acaba meio que tendo consequências meio que contra a igualdade entre os sexos, né? Porque se é só a mulher que leva o filho na escola, o pai nunca vai ter nenhum compromisso ou nenhuma obrigação, né? Na verdade, a mulher é que acaba sempre ficando com esse fardo de ir lá e levar o filho no hospital, né? Quando o filho está doente, esse tipo de coisa. É isso, né? Quer dizer, é uma coisa que pretensamente é em nome da igualdade, mas no fim acaba meio que reservando um lugar para as mulheres que não é tanto o mundo do trabalho, né? Elas deveriam trabalhar com a gente, trabalham normalmente, né? Perfeito. Um exemplo disso também é a licença maternidade, né? Hoje as mulheres elas têm um período para elas se ausentarem do trabalho após darem à luz para um filho. Uma medida que é interessante de ser debatida, que inclusive já tem iniciativas como essa aqui no Congresso Nacional, é a distribuição igual, então, dos 180 dias de licença maternidade, ao invés de ser só para a mulher, o casal decide, então, se eles querem dividir igualmente, se não, na realidade deles, é mais interessante realmente a mulher tirar ou não. Às vezes a mulher tem algum trabalho que seria interessante ela tirar um mês e o marido tirar os outros meses. Isso é algo que já mostra um incentivo para que os homens também participem mais das tarefas de pai, né? De, enfim, levar um filho para a escola ou ficar os primeiros meses da vida junto com o filho, e também faz com que a mulher ela consiga trabalhar mais, enfim, ou crescer mais na área na sua profissão, se for da vontade dela, se for da vontade do casal. Então, é uma medida que provavelmente ajudaria também nessa equiparação. E na Europa já é muito assim, né? E a gente está falando aqui de mãe e pai, mas é claro que a gente está falando, a gente entende aí a família diversa, né? Uhum. Como fazer duas. Tá. Bom, Anne, aí um outro tema também ligado à Espanha é a lei, que também foi uma lei muito promovida pela Irene Montero, que é a lei do só sim é sim, e que foi, enfim, as boates, os restaurantes na Espanha, todos se prepararam para essa lei, e uma das coisas é que assim, só quando a mulher dá o seu consentimento é que sim pode acontecer a relação sexual. E aí foi aí onde foi o Dani Alves, né, jogador que foi da seleção brasileira, que estava naquela boate, acho que isso era em Barcelona, e a lei meio que
os funcionários da boate, por conta dessa lei, eles já estavam todos preparados para lidar com uma situação como essa, né? Então, ela sai da boate e já vai prestar queixa, e tem todos os exames, e aí, realmente, ele pode pegar até 15 anos de prisão. Essa lei, como que você vê ela? Você vê como uma lei positiva? Poderia ser implementada aqui no Brasil, por exemplo? Então, esse protocolo no Collin, ele traz algumas medidas, né, como você comentou, de como a balada, a casa noturna vai se preparar para se confrontar com situações como essa. Um contraponto que eu estava até pensando sobre, eu acho que é interessante, a gente olha essa situação do Daniel Alves, que foi muito rápido, muito eficiente, e aqui no Brasil, ano passado, retrasado, não lembro exatamente quando, a gente teve o caso da Mariana Ferrer, lá em Florianópolis, e também foi numa casa noturna, numa festa, numa balada. Ela também foi vítima de estupro e demorou um tempão para sair o caso dela, para ser processado, e o empresário que tinha sido acusado acabou sendo inocentado, e até o termo que ficou bem polêmico na hora que o juiz utilizou ele foi condenado como estupro culposo, ele não foi inocentado, foi condenado como estupro culposo. O que isso significa? O culposo é o sem intenção. Então, como é que alguém é condenado com crime sem intenção? Foi isso que o juiz aqui no Brasil trouxe para o caso da Mariana Ferrer, que ficou muito conhecido. Então, a gente realmente tem que olhar para esse cenário. O cenário de violência contra a mulher, violência sexual, é muito comum. Tem um estudo que diz que 1 a cada 3 mulheres, elas já participaram ou sofreram algum assédio sexual ao longo da vida. Claro, muitas delas não vão denunciar, muitas delas não vão contar para ninguém, enfim, mas isso é muito comum. Então, a gente tem que sim pensar em como que o Estado, como que a iniciativa privada, como que o mercado vai lidar com esse tipo de situação. E o protocolo No Collin é justamente uma iniciativa para tentar amenizar. Então, pelo que eu estudei, ele traz alguns pontos principais, alguns princípios básicos que foi passado para os funcionários. Então, é trazer toda a atenção para a vítima, é deixar, enfim, a vítima trazer todos os fatos, também isolar o acusado, e um jeito que psicologicamente é comprovado mais eficaz da vítima se sentir confortável e conseguir contar de fato o que aconteceu e conseguir entrar com a denúncia. Eu acho que pode sim ser muito positivo, tanto é que foi no caso do Daniel Alves, ele, enfim, conseguiu ele não, né? A justiça espanhola conseguiu julgar de uma maneira muito rápida e eficiente. A vítima até, ela se poupou em sigilo. Eu escutei comentários também falando, não, mas quando é jogador de futebol, as mulheres querem só lucrar em cima desses caras. Mas a vítima, ela não quis, nesse caso, nem receber o dinheiro que ela teria direito de indenização, ela abriu mão de tudo. A gente tem que olhar também, obviamente, por esse lado, que não é só porque é jogador de futebol que, enfim, as mulheres vão querer passar por esse tipo de situação. E aqui no Brasil ele já veio com alguns projetos de lei, inclusive em São Paulo, na Câmara Municipal também já foi levantado esse tema. E dessa maneira, como um protocolo de regras, eu acho que é super benéfico, é interessante que as casas noturnas elas possam procurar, estudar, capacitar os seus funcionários. Eu estava lendo também uma matéria de um dos maiores donos das casas noturnas do Brasil, e ele fala que isso é muito comum, realmente, de uma casa noturna ser um espaço que tem muito álcool, enfim, às vezes tem casas noturnas que nem colocam segurança na área VIP da casa noturna, porque aquela área VIP, ela já é paga pelos empresários, eles já querem se sentir mais à vontade para fazer o que quiserem com as mulheres, querem embebedar, enfim. Então, ele estava apontando pelo viés de um dono de casa noturna, que é muito comum, realmente, as pessoas enfim, comprarem a casa noturna para cometerem crimes e tudo mais. E quando a gente traz esse procedimento, como lidar, então, como que as casas noturnas podem lidar, como que a gente pode treinar melhor os funcionários, isso pode ser muito benéfico para a gente poupar as mulheres esse tipo de situação, ou se elas, infelizmente, passarem por esse tipo de situação, para que os culpados sejam condenados, e que a gente tenha uma justiça eficiente no Brasil, que a gente vê que muitas vezes não é, como foi o caso, infelizmente, da Mariana Ferrer em Florianópolis. Anne, tem uma reportagem recente da revista Time, cujo foco é a Irene Monteiro, de quem já falamos, a ministra espanhola da Igualdade, que fala da lei do só sim, sim, naturalmente fala dos pontos positivos, como esse que possibilitou a
a detenção e a prisão do Daniel Alves, mas fala de consequências, de pontos problemáticos aparentemente não bem pensados pelos legisladores na hora da aprovação. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem da Time. Muitos saúdam a lei do Só Sim é Sim, que também criou um fundo para sobreviventes de violência sexual e estabeleceu centros de crise em toda a Espanha. Mas logo depois que a lei entrou em vigor, ficou claro que ela estava provocando uma grande e aparentemente não intencional repercussão. Alguns infratores condenados anteriormente estavam tendo suas sentenças reduzidas. Eles ouvem um professor de Direito Penal da Universidade de Málaga, chamado José Luís Dias, e ele diz: eles criaram um único marco penal onde antes havia dois. Então, se antes a agressão sexual com penetração era punida com pena de 6 a 12 anos e o abuso sexual com penetração de 4 a 10, agora todos esses crimes passaram a ser punidos com pena de 4 a 12 anos. Prossegue a revista Time. Na Espanha, como em muitos países, as mudanças nas diretrizes de condenação podem ser aplicadas retroativamente. E não demorou muito para que criminosos sexuais condenados começassem a recorrer aos tribunais para que suas sentenças fossem revistas. Até a publicação desta matéria, que saiu 16 de fevereiro também, cerca de 500 desses criminosos tiveram tempo de prisão reduzido e mais de 40 que já haviam cumprido as novas penas foram libertadas. Então eu queria te perguntar, como advogado, inclusive, não só como representante do Lola, como vocês fazem, como vocês pensam para evitar que uma mudança benéfica, interessante na legislação tenha vista como um todo, acabe tendo consequências, efeitos colaterais ou não previstos, indesejados? Perfeito. Então, quando a gente traz para o cenário do Brasil, a realidade é um pouco diferente. Primeiro que, onde foi aprovado, por exemplo, em São Paulo, com a vereadora Cris Monteiro, a gente está falando só sobre o protocolo. A gente está falando sobre a parte penal e criminal, porque isso é competência do Congresso Nacional. Então, não tem como um vereador, um deputado estadual alterar a legislação criminal. O crime é o mesmo, vai continuar sendo o que a vereadora trouxe no caso de São Paulo, são só um protocolo de como a casa noturna deveria agir, como a casa noturna deveria ser treinada para que o infrator seja condenado ao crime. E um outro ponto também que você comentou sobre a Espanha, que não acontece no Brasil, é essa retroatividade da lei. Então, ainda que houvesse essa divergência no Código Penal, no Brasil, de acordo com os nossos princípios constitucionais, isso não seria aplicado às pessoas que cometeram crime anterior à alteração de lei. Mas, não retroage, né? Não retroage. Mas, ainda assim, eu acho que a gente consegue até aprender com esse exemplo da Espanha, para que, caso isso venha algum dia ser alterado, não só necessariamente isso, mas quando for alterado algum número de penas, enfim, essa parte da dosimetria, que isso não seja, obviamente, benéfico àqueles que já cometeram. Enfim, a gente tem que aprender com o erro dos outros países. Mas eu acho que no caso do Brasil, até com as iniciativas que estão sendo protocoladas, isso não vai acontecer e nem teria como acontecer se fosse levado para o Congresso Nacional. Joia. Eu só lembrei aqui, a gente estava falando dos protocolos, então, de como lidar com as mulheres que são vítimas de abuso nas casas noturnas da Espanha. Aqui em São Paulo, a gente tem um protocolo muito eficiente nos ônibus, né? Não sei se aí em Curitiba tem também, mas quando uma mulher sofre algum tipo de abuso, ela aciona o cobrador ou o motorista, o ônibus estaciona, desce todo mundo e eles chamam a polícia e segura o sujeito dentro do ônibus, né? Excelente. É um protocolo que funciona. É uma ótima medida. Tem alguns países, e não sei se tem em alguns lugares do Brasil, talvez sim, mas eu não tenho certeza, mas que tem vagões de trem ou espaços de ônibus reservados só para as mulheres. Eu acho que No Rio de é Janeiro bem tem. eficiente. No Rio de Janeiro tem, verdade, você estava lembrado que tinha algum lugar do Brasil. Então, acho que é uma alternativa também, já que isso acontece com frequência no transporte público, infelizmente. E aí, às vezes, a gente tem que tomar esse tipo de medida. Joia. Voltando para a Espanha, a gente falou então da Irene Monteiro, que é essa ministra da Igualdade, e a Irene ela integra o gabinete do Pedro Sánchez. O Pedro é um primeiro-ministro da Espanha, já acho que desde 2018, e uma das coisas que chamaram a atenção, quando o partido dele ganha, o Partido Socialista Espanhol ganha as eleições e monta um governo, é a quantidade de mulheres dentro do gabinete dele.
Joel, você pode botar a foto? O gabinete que a gente tem aí, eu não achei o primeiro, mas esse daí é o de 2020. Eu peguei uma ainda que estava todo mundo sem máscara, mas dá para a gente ver claramente que tem muito mais mulher do que homem. Eu vi que no primeiro gabinete dele eram 11 mulheres e 6 homens, né? Então, não é que ele está tentando chegar nos 50%, né? O Pedro ele já tem muito mais mulher do que homem. Anny, como é que você vê essa coisa de ter um gabinete mais diverso? Olha, eu acho que é super interessante a gente começar a falar sobre isso. Eu sempre gostei muito de política, gostava de participar, mas não tinha muitas referências, assim, não acompanhava quando eu era criança, no caso, não sabia que era uma opção de carreira possível, porque quando a gente vê na TV, a gente vê mais os homens de cabelo branco, engravatado, eles são os políticos, né? E com o passar do tempo, eu fui estudando, quis estudar direito, inclusive por conta desse meu interesse pela política, e descobri que sim, podia ser uma carreira para mim, que sim, existem várias outras mulheres na política, e que às vezes a gente também precisa incentivar a participação dessas mulheres, contratar mulheres. Eu fui candidata na minha última eleição, nessa última eleição de 2022, eu fui candidata a deputada estadual, tive uma coordenadora de campanha, mas antes disso eu também fui coordenadora de campanha de uma outra candidata. Então é muito legal quando a gente vê as mulheres querendo se candidatar, e não só se candidatando, mas chamando outras mulheres para compor, para participar. Trabalhei também, como foi mencionado no início, no gabinete da vereadora Indiara. Até na campanha dela também aparecia essa foto do primeiro-ministro, porque eu era coordenadora e tinha uma série de outras mulheres que tocavam a campanha, tinha um ou dois homens, assim, todo mundo falava, nossa, mas que curioso, faltam os homens no gabinete de vocês, e fluiu muito bem, até o procedimento que ela usava para contratar as pessoas era por processo seletivo, que é uma praxe do Partido Novo, geralmente eles contratam por processo seletivo para olhar a competência, não o gênero, mas claro que se tem a oportunidade de atrair mais mulheres, que é o que o Lula busca fazer, também montar esses grupos, montar os núcleos, ligar voluntárias com candidatas em período de eleições, falar também sobre mulheres que doam para a campanha, é algo que a gente busca, porque geralmente os financiadores são muito mais homens, mas as mulheres a gente sabe que elas têm interesse, elas querem participar da política, às vezes não tem tanto espaço. Um dado interessante também, até depois da campanha, que eu passei a refletir, estudar mais sobre essa situação da participação feminina na política, não só em gabinete, mas nos mandatos, é que às vezes as mulheres elas saem como candidata e não ganham. A gente vê que a gente tem uns 30% de cota no Brasil para gênero, e a gente tem muito menos de 30% de mulheres eleitas. Por que será que isso acontece? Depois que eu participei, eu passei a prestar mais atenção ainda para esse lado, eu percebi que as mulheres também elas são ausentes dentro dos diretórios de partidos políticos. Ou seja, quem vai estar montando a chapa vão ser os homens, que em geral estão nos diretórios. A grande maioria dos partidos hoje são presididos pelos homens. E as mulheres, elas, apesar de serem filiadas, hoje elas apresentam, salvo engano, 46% dos filiados em partidos políticos, elas não estão montando chapa, elas não estão decidindo dentro dos partidos. Elas só saem lá para cumprir os 30% quando alguém solicita para elas, e nem explica muitas vezes como funciona uma eleição, enfim, como que ela pode arrecadar mais fundos, como que ela faz ter uma candidatura viável para ser eleita, só colocam ela para concorrer e, às vezes, sem muito conhecimento, elas acham que estão concorrendo com viabilidade, mas não estão. Elas estão montando lá a cauda para eleger alguns dos caciques. Enfim, a gente pode ficar conversando aí por horas sobre esse tema, que eu gosto bastante, acho que tem bastante complexidade por trás dele, que faz hoje a gente ver poucos gabinetes como esse, mas eu vejo que é algo que aos poucos a sociedade está compreendendo mais, que a gente tem debatido mais sobre esse assunto, tem surgido mais grupos, mais iniciativas, mais candidatas, mais equipe femininas para suprir realmente e trazer mais representatividade feminina na política. Tá. Anny, agora você trabalhando num gabinete formado mais por mulheres, é diferente? Imagino que tenha menos aquele mansplaining, né? Quando o homem interrompe a mulher, é diferente? Perfeito. Então, antes de trabalhar no gabinete, trabalhei numa campanha, né? Então, eu consegui, desde o início, ver a Indiara, a vereadora com quem eu trabalhei, dando toda a abertura possível para as mulheres. E quando eu estava na Câmara como chefe de gabinete, eu também era muito jovem, os outros chefes de gabinetes, eles eram mais velhos, e a maioria deles homens, enfim, de cabelo branco, aquele estereótipo, e eu via que era um ambiente diferente, que às vezes a gente ia, enfim, negociar, articular alguma coisa, e eu era olhando, mas você é tão jovem assim, mas está discutindo realmente, você está chefiando um gabinete,
Então, a gente percebe que o fato da Indiara ter me dado abertura já muda bastante coisa. Ter confiado mais em mulheres, a gente conseguia levar essas mulheres para outros lugares, enfim, discutir com os homens mais velhos, mas realmente no gabinete da Indiara em específico era um clima muito bom, muito leve, de muito respeito. Às vezes, quando a gente ia discutir com outros partidos, enfim, outras coisas, nunca fui desrespeitada pelo fato de eu ser mulher, assim, alguém falou com clareza, mas eu percebia um clima diferente, às vezes a pessoa duvidava um pouco, demorava para ter confiança no que eu estava falando, mas por não estar ambientado também, por não enfim, estar acostumado com tantas mulheres ocupando esses espaços. Anne, eu queria te fazer uma pergunta mais geral sobre o feminismo liberal, mas antes dela eu vou pedir que o Joel solte aqui um vídeo que a gente tem da Irene Monteiro, que é essa ministra espanhola da Igualdade, que é um dos grandes nomes por trás da lei do só sim é sim e da lei da licença menstrual. Solta o vídeo, Joel, depois eu venho com a pergunta para a Anne, por favor. Ahora que estamos juntas, ahora que ya nos veis, abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. Que viva la lucha de las mujeres. Então esse é o vídeo curto da ministra espanhola Irene Monteiro falando. E a pergunta que eu queria fazer para a Anne, frisando muito que eu não tenho lugar de fala nisso, eu quero ouvir o que você tem a dizer, me parece, como leigo, digamos, que é um discurso feminista bastante disseminado, que ao que parece é muito anticapitalista, que o patriarcado a que a Monteiro se referiu é indissoluvelmente ligado ao capitalismo, você tem que derrubar o capitalismo para derrubar o patriarcado, não se pode ser feminista sem necessariamente ser de esquerda, feminismo e direita liberal ou outras são contradições, são feminismo, um tipo de feminismo de que os homens gostam e tal. Eu queria saber como vocês que se apresentam como feministas e liberais lidam com essas críticas do feminismo mais à esquerda e se dá para mensurar nas redes sociais de vocês ou de outro modo, se vocês recebem mais críticas de homens ou de mulheres estando no Lola, que é um movimento que se propõe a ser feminista e liberal. O feminismo que a Irene citou, e ele geralmente é difundido pelas massas, enfim, está nas passeatas, é o feminismo marxista, basicamente. O que acontece? Marx ele traz justamente a questão da luta de classes. Então, a gente está falando de um feminismo que muitas vezes, assim como a gente pega da fala da Irene, coloca as mulheres contra os homens, numa rivalidade que se os homens, como se fosse uma conta de soma zero. Então, para as mulheres vencerem, os homens precisam se diminuir. Esse é um ponto que a gente é muito crítico, a gente não quer separar em dois grupos, em dois coletivos, até porque o Lola e os liberais, a gente enxerga muito o indivíduo. O indivíduo é mais importante que o coletivo. A gente não gosta de separar em classes, sejam ricos e pobres, sejam homens e mulheres, sejam brancos e negros. É um indivíduo que a gente fala. Existe até uma frase famosa da Ayn Rand que fala que a menor minoria da Terra é o indivíduo. E é justamente o que a gente prega, por isso que a gente é tão crítico. Esse é um dos pontos. Mas um outro ponto que também faz com que a gente seja muito crítico ao feminismo marxista é a falta da liberdade econômica. Eles realmente acreditam que o que prejudica as mulheres é o capital, é o capitalismo. E o que a gente defende é muito pelo contrário. As mulheres elas começaram a ter mais independência e conseguir construir mais espaços quando elas tiveram direito ao contrato de propriedade. Então, elas tinham a própria propriedade privada e disso elas conseguiam produzir mais riqueza, elas conseguiam entrar no mercado de trabalho, elas conseguiram negociar com os homens, porque afinal agora elas tinham dinheiro, elas tinham capital. Esse é o pilar que, pelo nosso viés, pelo viés do Lola, pelo viés do liberalismo, faz com que as mulheres tenham mais dependência. A liberdade econômica. A gente vê as mulheres cada vez mais independentes quando cada vez elas são mais ricas. Às vezes tem mulheres que elas ficam dentro de um relacionamento abusivo, elas não conseguem se divorciar porque elas têm uma dependência econômica de um homem. Isso é muito pior quando a gente tem uma dependência econômica do Estado, ou quando o Estado, como é o caso do Estado brasileiro e de vários outros, ele é tão grande, tão gigante, que ele coloca tanto tributo e tanta dificuldade que a gente não consegue se desenvolver, a gente não consegue criar riqueza própria
tudo a gente tem que dar uma parcela para o governo, e é isso que a gente defende. Então, a redução do governo, a redução do tributo, mais liberdade econômica, igualdade entre as classes, no caso, não tem homens versus mulheres. A gente somos uma sociedade trabalhando juntos, homens e mulheres, para conseguir atingir esse fim. E às vezes tem até situações mais extremistas das rad-fem, que chamam, que as feministas radicais, que elas criticam o uso de salto alto, por exemplo, porque falam que isso dificulta a mobilidade da mulher, isso faz com que elas sejam inferiores aos homens, o uso de maquiagem, esse tipo de coisa, que foi o capitalismo que trouxe para nós mulheres, e nós liberais defendemos isso. A gente acha que isso é uma arma da mulher, a gente, enfim, consegue crescer através desse tipo de situação que o capitalismo nos trouxe. O uso de bolsa também, uma vez eu li um artigo criticando o uso de bolsa de lado, porque diz que isso dificulta a vida da mulher, mas se você vai conversar com as mulheres, elas adoram usar bolsa, isso a gente consegue carregar tudo para onde a gente quiser dentro da nossa bolsa. Por que isso é algo negativo? E esse é o feminismo radical que traz para a gente. E aí a pergunta final foi sobre se a gente é criticado mais por homens e por mulheres. A gente tem que receber críticas de todos os lados, né? Eu acho que é bem comum, quando a gente traz um posicionamento um pouco diferente, receber crítica, mas é bem grotesco quando a gente vê as críticas de feministas. Até no começo da conversa, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre uma situação que a vereadora com quem eu trabalhei foi atacada por um grupo de esquerda, numa ironização, comentários muito machistas, e foi algo que mobilizou muito, assim, no Twitter, muita gente se solidarizou com ela, mas a gente não viu nenhum grupo de esquerda falando sobre isso, falando que foi realmente um caso machista. A gente só via pessoas de direita. Para não dizer ninguém, teve a deputada Tabata Amaral se solidarizou com a vereadora interna. Mas de resto, a gente não via. E daí passa um dia, acontece alguma coisa com uma mulher de esquerda, daí todo mundo se mobiliza, daí sim que é machismo, daí sim que é violência política. No caso da Indiara, que é uma parlamentar de direita, não. Então, isso é triste, porque eu acho que a gente tem que unir forças, né? Tem situações que acontecem, a mulher seja de direita, de esquerda, como, enfim, no caso que a gente estava falando de violência sexual. E se a gente não tem os grupos que realmente defendem mulheres trabalhando pela pauta, a gente vai prejudicar todas as mulheres, a gente vai prejudicar a sociedade. Anne, você citou aí a Ayn Rand, né? E aí eu fiquei intrigado para saber quais são os ideólogos do liberalismo feminino. Eu despreendo do que você falou que, como o foco é no indivíduo, os ideólogos são muitos dos ideólogos do liberalismo, né? Mas, além deles, tem alguém que advoga essa coisa das mulheres liberais assim no mundo, ou que seja um exemplo disso? Então, o Lola, ele não é um grupo feminista liberal, ele é um grupo de mulheres liberais. Dentro do Lola, a gente vai sim ter pessoas que se consideram feministas liberais, mas a gente vai ter mulheres que não se consideram feministas, que, enfim, entendem que falar de feminismo é falar do coletivismo e isso é incompatível. Mas, por isso que, inclusive, a gente não é taxado como feminista liberal, é só um grupo de mulheres liberais. E, justamente por ser um grupo liberal, a gente recorre muito aos autores liberais. Então, a gente faz clube de livros. Aqui no Paraná mesmo, a gente tocou um clube do livro que durou 2 anos, estudando vários autores, Mises, Friedman, a própria Ayn Rand. A gente tenta buscar realmente a filosofia liberal. Mas, claro que a gente tem várias referências femininas. A Mary Wollstonecraft também é um grande exemplo. A própria Margaret Thatcher, que recentemente a gente esteve estudando, é um baita exemplo de liderança feminina, que aplicou vários viés liberais quando ocupou o cargo político, e, enfim, uma série de outras pessoas, inclusive, que hoje são do movimento, as nossas mandatárias, enfim, lideranças que são exemplos para a gente. Agora, imagino que a Simone de Beauvoir, francesa, a hora que ela diz ali que não se nasce mulher, torna-se mulher, ela quebra essa coisa de que a mulher só pode desempenhar algumas coisas porque ela é mulher, né? Porque a mulher pode fazer tudo. Embora não seja uma pensadora liberal, eu acho que ela abre essa porta, não? Ela tem várias coisas positivas, a Simone, ela trouxe uma mentalidade divergente, mas tem muita coisa também que ela fala que é muito criticável, como que eu mencionei antes, essa questão de briga entre homem e mulher, ela coloca muito o homem na sua rivalidade. Ela também já trouxe parte dos estudos dela, em que ela critica a maternidade como se fosse algo prejudicial para a mulher, enfim, ela não valoriza tanto a instituição da família, ela fala que é algo meio prejudicial também para o crescimento da mulher, porque de fato ela é uma das precursoras do feminismo por si só, que aos poucos foi se desencadeando mais
da ala marxista. Então, por isso que, apesar dela ter quebrado alguns padrões e ter trazido algumas informações relevantes, ela não é vista com tão bons olhos para quem fala sobre liberdade econômica e mulheres através da liberdade econômica. Ortega, você quer fazer mais uma pergunta? Acho que as minhas estão feitas, Duda. Ana, então é isso. Super obrigado aí pelos Muitíssimo esclarecimentos. Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito esclarecedor mesmo. Foi bacana, a gente descobriu o que estava acontecendo meio que através do Lola, o que estava acontecendo na Espanha, então é bom que vocês estejam aí também ligados no que está acontecendo. A hora que aparecer mais alguma situação aí, avisa a gente que a gente corre atrás. É bom aí a gente ter você no Brasil para ajudar a gente a entender o que está acontecendo também. Bom, eu que agradeço a oportunidade aí, e obrigada mais uma vez. E quem quiser nos seguir, a nossa página Somos Lola Brasil no Instagram, onde a gente vai atualizando todos os nossos posicionamentos e novidades sobre mulheres e liberdade. Perfeito. Joia. Então, essa foi a Anne Dias e estamos encerrando aqui o 15º episódio do podcast Latitude. Todo sábado, às 6 da noite ou da tarde, nós estamos aqui comentando sobre assuntos do mundo e também da diplomacia brasileira. Ortega, muito obrigado. Obrigado, Duda. Volto a pedir a vocês, espectadores do Latitude, que espalhem a palavra, compartilhem, cliquem para as atualizações, baixem o aplicativo nesse QR Code que está aí no pé da tela de vocês. Enfim, dependemos de vocês, da audiência de vocês, para que o Latitude fique conhecido, porque as pessoas saibam que aqui entrevistamos pessoas, gente interessante, toda semana. E é isso. E faltou o bordão. Faltou o bordão, Latitude, um podcast para situar você no mundo. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a Anne pela companhia e pela conversa, e até a próxima semana. Tchau, até a próxima. Tchau, Anne. Tchau, tchau.